Bom, sejam bem-vindos a mais uma apresentação em que eu, Maurício Oliveira Gomes, junto com Jéssica Ribeiro Nunes e Sauan Mendes dos Santos, vamos apresentar sobre transformações lineares, mais especificamente sobre composições e transformações inversas. Bom, a nossa apresentação vai começar com a definição e os exemplos de transformação linear, em seguida a definição e algumas propriedades, além dos exemplos de composição. A gente depois segue para a transformação inversa, com definições e um exemplo. Depois vamos comentar sobre a relação entre uma composição e uma transformação inversa e, por fim, as aplicações. Começaremos com o conceito de transformações lineares. Sejam V e U espaços vetoriais, uma função t de U a V é uma transformação linear se para quaisquer vetores U e V pertencentes a U e qualquer escalar alfa, as seguintes propriedades sejam satisfeitas. A da aditividade, onde a transformação da soma dos vetores U e V é igual à soma das transformações dos vetores para qualquer U e V pertencentes a U, e da homogeneidade, onde a transformação de um escalar multiplicado por um vetor U é igual a escalar multiplicado pela transformação do vetor. Isso para qualquer alfa pertencente aos reais e qualquer alfa pertencente a U. Uma consequência importante dessas propriedades é que uma transformação linear sempre leva o vetor nulo do domínio ao vetor nulo do contradomínio. Logo, se não existe vetor nulo, não é uma transformação linear. Aqui temos um exemplo de transformação do R2 para o R3, definida por ter de xy com x e y em x mais y. Utilizamos exemplos numéricos para facilitar o entendimento. Determinamos o vetor U sendo o par 1 e 2, o vetor V menos 2 e 3 e o alfa escalar menos 3, para em seguida conferirmos se as propriedades estão sendo satisfeitas. Em ordem, os cálculos da aditividade e da homogeneidade constatam que sim. Esse exemplo se trata de um caso de transformação linear. Na sequência, adicionamos a resolução desse exemplo no VS Code, em formato Python, para ilustrarmos. Caso tenha interesse nos detalhes do código, recomendamos que pausem o vídeo para verificá-lo com mais atenção. E agora, no terminal do VS Code, visualizamos a saída desse código, com os cálculos e as verificações das propriedades, onde são provadas, chegando então à mesma conclusão mencionada anteriormente. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre composição de transformação lineares. Imagine que a gente tem duas transformações, uma que vai de um espaço U para um espaço V e outra que vai de V para W. Quando a gente aplica uma transformações depois da outra, a gente está fazendo uma composição, que é representada assim. Ou seja, primeiro aplicamos a t no vetor u e depois aplicamos a s no resultado disso. Isso gera uma transformação que vai direto de u para w. Na continuidade, temos aqui um exemplo. Suponha que a gente tenha duas transformações no plano R2. A primeira é t multiplicado pelo vetor qualquer xy igual a 2x e y, que faz uma expansão na direção x. A segunda é S, que é igual a x e x mais y, que é um cisalhamento vertical. Se a gente fazer a composição S e T, a gente faz primeiro T, depois S. Vamos aplicar isso ao ponto 1 em 1, o vetor 1 em 1. Primeiro aplicamos T a 1 em 1, que é igual a 2 e 1. Depois aplicamos S ao resultado que deu, que é 2 e 1, que será igual a 2 e 2 mais 1, que tem como resultado final 2 e 3. Então, a composição de ST, multiplicado pelo vetor 1 em 1, é igual a 2 e 3. Olha o que acontece se a gente inverter a ordem da composição. Ao invés de fazer S, composição de T, vamos fazer T, composição de S. Começamos com o mesmo ponto, 1 em 1. Primeiro aplicamos S ao em 1, onde teremos 1 e 1 mais 1, sendo igual a 1 e 2. Depois aplicamos t
a esse vetor 1 em 1, que será igual a 2 e 2. Ou seja, a composição de T, a S, que é multiplicado pelo vetor em 1, será igual a 2 e 2, que é diferente do resultado anterior. Tendo como conclusão, a ordem da composição importa. Em geral, a composição de S com T é diferente da composição de T com S. E aqui temos esse exemplo aplicado ao GeoGebra, onde é demonstrado que sim, a ordem importa, sendo diferente, dando resultado. Bom, sobre uma transformação inversa. Seja uma transformação de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W. Nós vamos dizer que T é invertível se existir uma transformação inversa, que é representada por esse T elevado a menos 1, que faça a operação oposta que foi realizada. Se na nossa transformação de V para W era uma transformação linear comum, a inversa dela vai ser uma transformação que volte de W para V. Tal que qualquer vetor que for aplicado uma transformação composta da transformação inversa, ele vai voltar para o mesmo vetor para todo vetor V pertencente ao espaço vetorial V. E a mesma forma funciona para todos os vetores W pertencentes ao espaço vetorial W. Se você aplicar a transformação inversa a esse vetor e depois aplicar a transformação normal, ele vai voltar exatamente para o mesmo vetor. Bom, a condição para a invertibilidade. Uma transformação linear de V para V é invertível se essa transformação for bijetora. Bijetora significa que essa é uma transformação injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Mas isso eu vou explicar no próximo slide. Mas, em termos práticos, para que a gente possa entender direitinho, basicamente o núcleo da transformação ele contém apenas o vetor nulo. E nessa transformação, a matriz associada a ela é invertível se o determinante dela for diferente de zero. Bom, o núcleo ele é o conjunto de todos os vetores V pertencentes ao espaço vetorial V que são levados ao vetor nulo. Ou seja, basicamente ele é o conjunto de vetores que vão desaparecer para o vetor zero quando a transformação for aplicada. Bom, sobre a função injetora e a sobrejetora, uma função é injetora quando os elementos distintos de A são levados a elementos distintos de B, ou seja, nenhum elemento da imagem vai ser repetido. Já uma função sobrejetora é se todos os elementos do contradomínio de B é a imagem de pelo menos um elemento de A. Para uma função ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aqui temos um exemplo de transformação inversa. Seja uma transformação do conjunto dos reais para os reais dadas por t de um vetor qualquer, sendo igual a x mais 2y na primeira parcela, 3x mais 5y na segunda. A matriz associada a essa transformação é representada por esses conjuntos aqui. 1 e 2 na primeira linha, 3 e 5 na segunda. 1 e 2 representam os coeficientes da primeira parcela da transformação, 3 e 5 da segunda. Bom, para saber se essa matriz é invertível, a gente precisa fazer o determinante dela. Para achar o determinante, é a multiplicação da diagonal, é a multiplicação dos elementos da diagonal principal subtraído da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. O resultado dessa matriz aí dá menos 1, portanto é diferente de zero, logo é invertível. Para fazer o cálculo da inversa, só calcular a inversa normalmente, como o determinante dela está dando negativo, no final de calcular a inversa dessa matriz, você multiplica todos os elementos por menos 1. Por isso o sinal vai ficar invertido. Bom, isso nos gerou uma matriz de primeira linha, menos 5 e 2, na segunda, 3 e menos 1. Essa vai ser a nossa transformação inversa. Na primeira parcela da nossa transformação normal, em que a gente tinha x mais 2y, agora vai ser representado pelos coeficientes menos 5 e 2, portanto, menos 5x e 2y. A mesma forma funciona com a segunda linha, do 3 e menos 1, que antes era 3x mais 5, agora vai ser 3x menos y. Bom, para fazer uma verificação rápida se isso realmente funciona, a gente vai aplicar um vetor qualquer na nossa transformação normal, como por exemplo 1 e 0. Se na nossa transformação inicial, lá de cima, a gente aplicar o vetor 1, 0, isso vai nos gerar um vetor 1, 3 como resultado.
Se a gente aplicar esse vetor que foi o resultado da nossa transformação normal, no caso o vetor 1 e 3, na nossa transformação inversa, que foi a transformação que a gente achou aqui no final de todo esse cálculo, a gente volta exatamente para o mesmo vetor 1, 0. Portanto, é invertível. Aqui a gente tem a aplicação dessa questão no Scilab. Aqui no lado esquerdo da tela são as informações em que a gente aplicou para poder gerar todos os resultados. A relação entre uma composição e uma transformação inversa. Se tivermos uma transformação de um espaço vetorial U para um V e outra transformação de um espaço vetorial V para um W, como transformações lineares invertíveis, significa que a composta da transformação S com a T também vai ser invertível. A inversa da composta é a composta das inversas, mas só que de ordem trocada, representada por essa expressãozinha aqui embaixo. Essa aqui é uma composta de ST, só que inversa, representada pelo -1. Isso equivale à inversa, à composta das inversas, que no caso é a composta de T com S, só que invertidas e de ordem trocada. Aqui, iremos falar sobre algumas aplicações práticas da composição e da inversa nas transformações lineares. O primeiro deles sendo a computação gráfica, no que tange jogos, filmes de animação e CAD, por exemplo, e podemos encontrar o uso da composição. Um objeto 3D, como um personagem, um carro, um prédio, é definido por uma coleção de pontos, que são chamados vértices, no espaço. Para animar ou manipular esse objeto, aplicamos transformações lineares a todos os seus vértices. Imagine que você quer que um personagem de um jogo pule e gire ao mesmo tempo. Isso ocorrerá com a translação, movendo o personagem para cima, simbolizando o pulo, a rotação, girando o personagem em torno do seu eixo vertical, no caso, e a outra translação, movendo o personagem para frente. A posição final do personagem vai ser o resultado da composição dessas três transformações. Sobre o uso da transformação inversa nessas aplicações, no exemplo de um movimento de câmera. Vamos lá, em um jogo 3D, quando você move a sua câmera, que no caso é o ponto de vista do personagem, para frente, o que o computador na verdade faz é só aplicar a transformação inversa a todos os objetos do mundo, movendo eles para trás. Da mesma forma que se sua câmera girar para a direita, o mundo inteiro vai ser girado para a esquerda em relação ao ponto de vista do jogador. O movimento do mundo sempre vai ser inverso do movimento da câmera. A gente também tem aplicações na robótica com braços industriais. Um braço robótico é uma série de segmentos conectados por juntas, como em um braço normal, que tem ombros, cotovelos, pulso e etc. Cada junta pode rotacionar de uma forma. Compõe-se as transformações de cada parte do braço, começando da base, que você aplica a matriz de rotação no ombro, depois a translação ao longo do braço, por fim a rotação no cotovelo e assim por diante. A posição final da mão é uma grande composição de matrizes de rotação e translação. Continuidade nas aplicações práticas, temos a criptografia, que é a segurança de dados. O uso da composição nela. Algoritmos de criptografia modernos, como o AES, Advanced Encryption Standard, usado em tudo, desde o WhatsApp até transações bancárias, transformam seus dados de uma maneira que parece aleatória, a menos que você tente achá-la. A criptografia AES não é uma única transformação complexa, ela é uma composição de várias rodadas, de 10 a 14, de transformações muito mais simples, substituição de bytes, permutação de linhas e etc. Uma única rodada é fácil de quebrar, mas ao compor 14 delas, a relação entre o texto original e o texto criptografado se torna extremamente complexa. A segurança vem da composição. Transformações lineares são a base para descrever operações geométricas e de sistema de forma algébrica. A composição nos permite criar transformações complexas a partir de mais simples, correspondendo à multiplicação de matrizes. Bom, a inversa nos permite reverter uma transformação correspondendo à matriz inversa. Diante de tudo isso, o que a gente pode concluir é que a interação entre a composição e a inversão, governada por regras claras como a inversa da composta ou então a composta das inversas,
oferece uma estrutura poderosa para analisar e manipular vetores e espaços vetoriais. Aqui temos as referências das quais tiramos todo o material para realizar essa apresentação. E foi isso. Obrigado pela sua atenção.